Quem você confia? Quem é a sua torre forte? Quem é o seu socorro bem presente na angústia? Quem? Nós vamos hoje meditar sobre o Salmo 121. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar, você que está em casa também, pode acompanhar. Este salmo é muito importante na minha família, porque é o salmo preferido da minha mãe, que já não está entre nós. Então, nós amamos muito esses salmos. E diz assim o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Sabe, aqui nesse contexto, esse salmo é chamado Salmo de ramagem, ou da peregrinação. O povo judeu subia para Jerusalém todo ano, para ir ao templo, para fazer suas ofertas. Eles iam em caravanas, iam todos juntos. Lembram lá de Jesus, quando se perdeu, ficou em Jerusalém? Então, ia todo mundo junto e iam cantando. E este é um dos salmos que eles cantavam durante essa peregrinação. Eles iam carregados, iam com seus filhos, com as coisas que iam usar durante a viagem, comer e tudo, levavam seus dízimos, levavam animais para os sacrifícios, e eles corriam perigos, né? Tinha assaltante naquela época também, ladrão, tinha animais selvagens, ursos e leões. O caminho não era fácil, era íngreme, pedregoso, sujeito a deslizamentos. O sol era forte durante o dia e a noite era fria. E eles tinham medo, não é verdade? Isso era o normal. Aí eles falavam assim: eleva os meus olhos para os montes. Eles caminhando. De onde me virá o socorro? Quando eu estou com medo, quando eu estou num momento de aflição, de onde me vem o socorro? E aí nós vemos no versículo 2 a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? E nós vamos aprender com esses salmos que o meu socorro vem do meu Criador. Ele fez os céus e a terra. E Ele conhece tudo, porque Ele que fez. Ele que te fez. E Ele te conhece em profundidade. Ele sabe todas as suas necessidades. Ele sabe de todos os seus pedidos de socorro. Ele te conhece. Tem um versículo em Colossenses 1, 16, 17, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém? Ele é, Ele foi e Ele sempre será. Ele é eterno. O nosso Deus é eterno. Ele é criador de tudo. Ele tem poder para criar. E Ele tem todo o poder nas suas mãos. Ele é onipotente. Ele está presente em todo o tempo. Ele criou o tempo. Ele criou o Cronos, que são as nossas 24 horas que nós temos, e criou o Kairos, que é o tempo de Deus, que um dia pode ser como 1000 anos, ou 1000 anos pode ser como um dia. Esse é o nosso Deus. Ele é onisciente. Ele conhece tudo, cada detalhe, cada possibilidade, Ele conhece. E Ele é soberano, Ele sabe tudo. Nada é ocultado ao nosso Deus. Sabe? Ele nunca muda. Ele nunca muda. Ele foi, Ele é e será. E Ele que te criou. Quando você tiver um momento de pedir socorro, eleva os meus olhos para os montes. De onde me vai vir socorro? O meu socorro vai vir desse Senhor, que nunca muda, que Ele sabe todas as coisas, que Ele conhece e que estará contigo em cada momento. Ele não é um Deus qualquer. Ele é o Deus Criador. É o Deus que tudo sabe. Ele é poderoso.
Ele é o dono de tudo. E nós podemos todas as coisas nele, porque Ele nos fortalece. Amém? O nosso socorro vem desse Deus, que é o Criador, que conhece e faz tudo. E o versículo 3 em diante diz assim, podem ler aí. Tem uma palavra que se repete várias vezes, prestem atenção. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? 6 vezes aparece a palavra guarda. O meu socorro vem do Senhor, que é o Criador, que fez os céus e a terra. E o meu socorro vem do Senhor, que é o meu guardador. Ele te guarda, Ele te cuida, Ele te protege, Ele te orienta. É Ele, por Ele e para Ele. E vamos ver nesses versículos, Ele é o nosso guardador. E o que faz o guardador? O que esse guardador faz para nós, para nos livrar, para ser o nosso socorro bem presente? Nós vemos o versículo que diz assim, Ele não deixará vacilar o teu pé. Ele guarda o meu pé. Ele guarda o teu pé. Para que servem os pés? Para nos direcionar, para nos levar, para nos dirigir, para nos encaminhar. Ele guarda o teu pé. Ele dirige os seus passos. E não importa por onde os teus pés andarem, Ele estará contigo. Não importa o terreno que você tenha que andar. Porque às vezes a gente está caminhando para um lugar tranquilo. Não tem problema, não tem nenhum buraco, né? Mas às vezes você vai para um lugar que está cheio de buraco, que você tem que se desviar, ou é pedregoso demais, ou então tá muito desnivelado, e às vezes você põe para lá em cima e embaixo, e aí você quase cai. Às vezes até dói o seu pé, porque é muito ruim o solo onde você está caminhando. Caminhos difíceis de subir. Às vezes a gente tem que se esforçar muito. Os nossos pés trabalham muito para conseguir caminhar. Mas sabe, Ele guarda o teu pé. Ele é o teu guardador. Nesses caminhos mais difíceis, mais íngremes, mais cheios de buraco que você passa, Ele está cuidando de você. Ele está guardando o teu pé. Amém? Às vezes você está passando, hoje mesmo, por algum momento desse, cheio de buraco. Você olha para a sua vida e fala, Senhor, eu só vejo coisas que não estão bem. Não vejo aquela graminha verde para descansar. Não, eu só vejo buraco, pedra, tijolo, coisas que me atrapalham de caminhar, que não me deixam caminhar com segurança. Senhor, eu necessito do Senhor. Eu necessito que o Senhor guarde o meu pé, que me coloque no lugar apropriado para caminhar. E Ele está presente. Ele ouve o teu socorro. Ele está ouvindo o teu clamor. Ele se faz presente. Nesses momentos que você se sente muitas vezes com muita dificuldade para seguir o caminho, Ele está do teu lado. Onde seus pés estão pisando hoje? Está fácil de caminhar? Ele vai cuidar dos seus pés. Ele vai guardar os seus pés. Josué 1:9 diz o seguinte, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo.
não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? É isso, Deus está contigo. Deus está guardando o teu pé por onde você for. O meu socorro vem do Senhor, o Criador. Vem do Senhor, o meu guardador, aquele que guarda o meu pé. E continua o versículo 3b. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O nosso Senhor, o nosso guardador, não dorme. Ele nunca dorme. Diz que ele não só não dorme, como não cochila. Ele nunca cochila. Às vezes você está assistindo um filme muito bom. Eu sou assim. Minhas filhas até brincam comigo. Estou assistindo um filme muito bom, daqui a pouco eu dou minha cochilada. Às vezes não é assim. É uma coisa que você não segura. Que de repente você está cansado e cochilou. Nosso Deus não cochila. Ele se controla e Ele está sempre, sempre atento às suas necessidades. Ele está sempre atento. Ele não dormirá como o guarda de Israel. Sabe por quê? O guarda de Israel, ele pode de repente, qualquer guarda, pode de repente dar um cochilo, prestar atenção em outro lugar e de repente ser assaltado, acontecer alguma coisa. Mas o nosso Deus, não. Ele está sempre vigiando. Ele é incansável. Ele nunca se cansa, como você e eu. Ele sempre está alerta. Ele nunca fica exausto. Ele está sempre atento às nossas necessidades. Ele não cochila e nem dorme. O nosso guardador, ele guarda o nosso pé e ele nunca dorme. E olha como continua. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Quem aqui já tentou desviar da sombra? Ou escapar da sombra? Você conseguiu? Não tem como, né? A sombra, não tem como você enganar a sombra e falar, vai para lá, sombra, eu vou para cá. Né? Por quê? A sombra nunca te deixa. Assim é o nosso guardador. Ele nunca te deixa. Nunca ele te deixa. Ele sempre está presente na sua vida. E eu estava procurando alguma coisa sobre sombra, quando eu estava preparando, e eu vi que a sombra existe porque tem luz. E eu estava pensando, e Deus foi falando comigo. Foi quando eu estava com Covid que Deus falou esse salmo, me deu essa mensagem. E aí, a sombra existe porque tem luz. Quem que é a nossa luz? Eu sou a luz do mundo, Jesus. Ele é a nossa luz. Você vai ver a sombra sua quando você estiver em Jesus. Se você está na escuridão, você vê a sombra? Você não vê a sombra. A sombra que te guarda, que sempre está presente. A sombra que nunca, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, é Jesus que é a nossa luz e que dá esta sombra que você pode. Amém? Então, esteja em Jesus, esteja com seus olhos postos em Deus. E você vai ter esta sombra sempre do teu lado. E onde você for, ela não vai te deixar. Ela vai estar sempre presente. Porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Não vou temer nada, porque o Senhor está comigo. Outra qualidade, vamos dizer, uma característica da sombra, é que ela é individual. Eu tenho a minha sombra, o Charles tem a sombra dele. Eu não posso, Charles, empresta a tua sombra para mim, eu te empresto a minha. Pode? Não dá. Ela é individual e personalizada.
Cada um tem a sua. É assim também. Com Jesus, cada um tem a sua sombra. O seu relacionamento com Deus é seu. Por mais que eu ame minhas filhas, eu nunca posso ter o meu relacionamento, o meu relacionamento com Deus, transferir para ela, falar, não, olha, os dividendos meus, passa para ela. Né? E eu quero pegar o dela para mim. Não, nunca. Cada um tem a sua conta corrente com Deus. E eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque a sombra é individual. Cada um tem a sua. Ela é única também. Quem que é o único caminho? É Jesus. Não tem outra. É Jesus que é o único caminho. A nossa sombra também é única. Essa proteção que nós temos, ela é constante e sempre te acompanha. Ela nunca te deixa. Se você está na luz de Jesus, ela está sempre com você. Nunca te larga. E sabe uma coisa também, uma característica da sombra? A sombra não depende de você. Você sai de manhã e fala, olha, hoje eu não quero a sombra me acompanhando. Sombra, fique em casa que eu vou sair. Não. Não depende da sua vontade. A sombra sempre te acompanha. Seja nos momentos de sol quente, é a luz que está com você, é Jesus. Ou seja, no momento que você acha que não tem nada, que você está mal, que você fala assim, Deus não está aqui nunca. A presença de Jesus não está aqui. Ele está do teu lado, amém? Ele nunca te deixa. Sabe aqueles momentos mais difíceis? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que perdeu a mãe, e ela está bem inconsolável. E eu estava falando para ela, fala com Deus, Ele está do teu lado. Ela falou, mas parece que Ele não está. Eu falei, sabe o que acontece? Tem uma poesia que fala sobre as pegadas na areia. E a gente está andando na areia e tem as pegadas de Jesus ao nosso lado. E de repente, naquele momento mais difícil que você está passando, de dificuldade, perdeu alguém querido, alguma coisa aconteceu de muito mal com você, você olha do lado e você não vê as pegadas de Jesus. Você só vê as suas pegadas. E aí você fala, Jesus, e aí? Quando eu mais precisei, o Senhor não estava? Ele falou, não, filha, neste momento eu te carreguei no colo. E é isso. Ele sempre está com você. Ele nunca te deixa. Mesmo que você ache que ela não está presente, mesmo que você não queira que ela não esteja, Ele está contigo. Ele te acompanha. E não depende da tua fé. Fala, ai, Senhor, eu não estou com fé nenhuma, acho que Jesus nem olha para mim. Não depende da tua fé, depende dEle. Porque Ele basta. E Ele está sempre presente para aquele que busca Ele, amém? Tem momentos também que parecem que está tudo escuro e de repente a sombra aparece. Então nesse momento fala assim, Deus, eu sei que o Senhor é presente na minha vida. Esse momento aqui eu estou passando com muita dificuldade. Eu estou pedindo socorro ao Senhor, mesmo sem achar que o Senhor vai me dar socorro. Mas eu dependo do Senhor, esteja do meu lado e Ele vai estar. Então, Deus está sempre do teu lado. Deus não é a sombra, é só uma figura de linguagem aqui, dizendo que Ele nunca te deixa, que Ele está sempre firme ao teu lado. Então, o meu socorro vem do meu Criador, vem do meu guardador, que guarda o meu pé, o teu pé, que nunca dorme e que nunca te deixa, porque Ele é a tua sombra. E sabe o que fala também? O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele está contigo 24 horas. Ele está contigo 24 horas, cuidando, protegendo, constantemente ao lado do teu lado. Às vezes nós comparamos Deus a nós mesmos. Eu não sou constante. Às vezes eu dou muita atenção
e daqui a pouco eu já esqueço, estou fazendo outra coisa, não é? Nós somos inconstantes. Deus é constante, porque Ele é Deus. Ele nunca te deixa. E Ele sempre está, dia e noite, te ouvindo. E esses dias eu estava pensando sobre isso, falei, mas é tanta gente para Deus cuidar, né? Tanta gente, mas Ele é Deus. Eu sou humana, então eu penso assim, olha, aqui mesmo, se eu fosse para cuidar de todo mundo, eu não dava conta. Mas eu sou humana. Deus olha cada um individualmente. Ele olha para você e você aparece para Ele e Ele cuida de você. Ele pode fazer isso com todos, porque Ele é Deus, Ele criou, Ele é todo poderoso. Amém? O versículo continua falando assim: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Sabe, Ele está sempre com você, e Ele sabe tudo o que acontece com você, porque Ele é soberano. Ele guarda a tua vida, Ele sabe tudo, desde a sua entrada e a tua saída. E isso me faz lembrar um versículo, que muitas vezes é difícil a gente compreender, que é o versículo de Romanos 8:28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui fala que todas as coisas, a tua entrada e a tua saída, tudo o que acontece na sua vida, todas as coisas contribuem para o seu bem. E todas as coisas aqui incluem as boas e as ruins, as coisas que eu gosto e que eu não gosto, as coisas que eu sei lidar e as coisas que eu não sei lidar, as coisas que eu domino e as coisas que eu não domino, as coisas que eu conheço e que eu não conheço. Ele está falando da morte e da vida, está falando da saúde e na doença, está falando na alegria e nas tristezas, está falando nos sofrimentos, nas perdas e nas adversidades. Ele vai fazer com que todas as coisas, a tua entrada e a tua saída, Ele vai te guardar. Amém? E é muito importante, sabe por quê? Às vezes a gente tem alguns conceitos, alguns mitos na vida cristã. Sabe uma coisa, um conceito que a gente tem e que não é bíblico? Fala assim: se eu for crente, cristão, e for um cristão assim, muito bom, assim, leio a Bíblia, participo de tudo, faço todas as coisas certinhas, eu não vou sofrer. Não. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Sabe, eu nasci num lar cristão. Então, já nasci, sempre frequentei igreja. A minha família, eu cresci muito bem, nunca tive nenhum problema na adolescência e tal, fui estudar fora, aí depois decidi fazer seminário, fui então para Curitiba fazer o seminário. E eu tinha uma teoria, porque a minha vida estava tão certinha, que eu tinha a teoria que crente não sofria, eu falava isso, crente passa por momentos difíceis, não sofre, porque na realidade eu tinha tido essa vida, nunca tinha perdido nenhum ente querido e tudo mais. E aí, eu estudava no seminário, no meu último ano de seminário lá em Curitiba, eu estava estudando Tiago 1. Tiago 1 fala sobre as provações, né, que nós temos, né, que todas as coisas, fala que as provações nos ajudam a crescer, nos fazem mais sábios e tudo isso. E eu estava bem fiel, lendo a Bíblia, orando, bem firme com Jesus. E eu fui dar um curso do seminário, dar um curso para professores, numa outra cidade chamada Pato Branco. Eu fui com uma missionária americana, ela e o esposo, nós descemos de carro, e o esposo ficou, e eu subi com ela de ônibus. E quando o ônibus voltou, o ônibus caiu de uma ponte lá embaixo no rio. Não dentro, mas do lado do rio.
E eu não lembro, graças a Deus, das coisas, mas nessa situação eu perfurei o meu pulmão, e isso daí eu fiquei 72 horas de risco de vida, eu quebrei minha clavícula, minha orelha ficou com 30 e poucos pontos, metade das minhas costelas quebrou. Então, neste momento, eu sofri, sim ou não? Dores físicas, muitas coisas. Aí eu voltei, então foram me buscar, voltei para casa para fazer o tratamento, tudo. Fiquei 2 meses sem me movimentar. Uma coisa bem interessante, às vezes a gente não agradece pelo que a gente tem. Agradece o ar que a gente respira. Nesse tempo, eu lembro que eu ficava junto com a minha mãe também não estava bem de saúde, eu ficava o tempo todo sentada. Porque quando eu deitava, para eu sentar no outro dia, eu faltava o ar. Então, a minha irmã e uma amiga dela, a Soraya, me ajudavam de manhã a ficar sentada, porque eu não conseguia sozinha, sentava. Quando eu estava fazendo, ficava um tempo assim, aí depois voltava o ar, e normal, aí voltava e eu conseguia. Aí você vê o quanto o ar faz falta, né? São coisas que a gente faz mecanicamente e nós não valorizamos. Então, aí eu passei por esse processo. Em agosto, eu voltei para o seminário. E aí, em setembro, 29 de setembro, minha mãe faleceu. Nesse tempo que aconteceu isso, foram 2 meses, foi até do dia do meu aniversário, o acidente, até 29 de setembro. Deus me falou 2 coisas bem que prova que todas as coisas cooperam para bem. Ele falou assim: Raquel, você está na minha mão. Você é minha. Se eu quisesse, eu podia fazer isso e te levar. Eu estaria preparada e ia com ele. Mas eu tenho planos para você. Eu tenho planos para você. Você é minha filha. E outra coisa que depois Deus falou para mim, eu tive 2 meses do lado da minha mãe. Eu estudava fora, não tinha essa oportunidade, porque ia, voltava. Deus me deu essa oportunidade de ficar esse tempo com ela. Então, todas as coisas contribuem para o bem. Todas. Às vezes, ontem eu assistindo, um pastor falou que uma pessoa perguntou para ele assim: mas por que no mundo tem tanta dificuldade, tem tanta injustiça, tem tantas coisas acontecendo? Por que acontece isso? A resposta dele foi: porque nós não estamos no céu. Eu achei ótima a resposta. E é verdade. No céu você não vai ter dor, não vai ter nada. Mas aqui você vai ter esses momentos. E você, quando compreende que todas as coisas cooperam para o seu bem, você vai poder descansar no Senhor. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o teu bem. E quando eu fui ver aí, contribuem juntamente, sabe o que eu pensei? No quebra-cabeça. Quem já fez um quebra-cabeça de uma foto? É legal, né? Tem muita gente que faz, o casal, a família, aí manda lá, eles fazem, e aí você desmonta o quebra-cabeça, fica aquele monte de pedacinho pequenininho. Você sabe qual é a foto que você fez, mas não dá para perceber ali. Aí você vai juntando, vai fazendo a conexão de cada pedacinho dessa foto. Você sabe o que vai ser o resultado final. Assim é com Deus. Todas as coisas contribuem juntamente. Se você está em Deus, você sabe do resultado final. Sabe que Ele está com você. Sabe que Ele vai te atender. Mas esse processo, essas conexões que a gente faz, às vezes é difícil passar, né? Às vezes é difícil ver o que está acontecendo. Mas Deus tem um plano. Pode parecer difícil agora, você olha aquele monte de pecinhas, todas embaralhadas ali, você não vê plano nenhum, não vê foto nenhuma, mas Deus tem um plano na sua vida, e o plano dele é de vida eterna, é plano para alegria, plano que vai fazer com que você possa
ter uma vida abençoada e abençoar outras pessoas. E sabe essa foto que eu penso? Às vezes a gente pensa só você, seu esposo, as minhas 2 filhas. Não, essa foto é como aquelas fotos antigas, que tem o vô, a avó, os filhos, aquela foto enorme com toda a família. Sabe por quê? Deus está fazendo com que todas as coisas na sua vida contribuam para abençoar gerações. Eu vejo na minha vida, os meus pais são a primeira geração de cristãos na minha família, mas eu vejo a diferença nítida nessa primeira geração, o que Deus tem feito na vida da minha família. E eu já vejo na geração das minhas sobrinhas, das minhas filhas, o que Deus tem feito. Deus veio para dar prosperidade, Deus veio para abençoar. Deus veio para fazer você seguir e atingir muitas coisas. Quando o Evangelho chega na sua vida, Ele faz isso. Ele faz isso, você cresce, você abençoa, você vai além daquilo que você podia imaginar. E os nossos filhos realmente são essas flechas. Porque quando você está com Jesus, você pega a flecha e lança. Porque você confia em Deus, que Ele está cuidando, que Ele está abençoando, e os nossos filhos, as gerações vão alcançar muitas pessoas, vão ser abençoadas, vão ser cheias da glória de Deus, amém? Então todas as coisas contribuem juntamente, para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que descansam na luz de Jesus, daqueles que escolheram seguir a luz e não as trevas. E você? Como que tem sido? Quando nós seguimos a luz, o Espírito Santo, Ele é o teu professor de montar o quebra-cabeça. Ele vai te orientando. Olha, Raquel, pega essa pecinha, junta com essa que vai dar certo. E Ele vai te orientando cada passo. E às vezes eu, Raquel, erro, não sei você, mas eu erro. E aí eu pego uma pecinha que parece aquela que encaixaria, mas não é. Aí eu ponho ali, não é. Aí Deus fala, não, Raquel, não é essa. Tira, pega aquela outra, encaixe que vai dar certo. Ele me orienta, Ele me corrige. E Ele faz com que todas as coisas cooperam para o meu bem, amém? É isso que acontece. Nós devemos buscar nele a forma exata de montar o nosso quebra-cabeça. Ele vai orientar cada passo da sua vida. Isso é dependência de Deus. E quando nós dependemos de Deus, a gente sabe que todas as coisas contribuem juntamente, nós podemos ter uma paz profunda e descansar em Deus. Nós vamos desfrutar também de uma vida sólida de vitória, uma mente fiel. Nós vamos ver também uma vida frutífera e abençoada. E vamos ser cada dia mais fortes, porque a nossa força vem do Senhor. Amém? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E olha só, o versículo, esse texto todo, até o final, pulei alguns versículos, mas preste atenção. Como é lindo, é Romanos 8, depois você pode ler, de 28 em diante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Você é mais do que vencedor. Busque a Deus, descanse em Deus. Ele é o teu socorro bem presente. Ele é o teu Criador. É Ele que te guarda, guarda o teu pé. Ele não dorme, nunca te deixa. Ele é constante, Ele é soberano sobre a sua vida, amém? Glória a Deus por isso. Em Salmos 112, 7, 8 diz assim: Ele não tem medo de receber más notícias. Aquele que confia no Senhor, a sua fé é forte,
pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Amém? Glória a Deus. Sabe, você está a um passo do Senhor. Às vezes a gente acha que Deus está tão longe da gente, mas sabe qual a distância entre você e Deus? Qual é a distância entre você e Deus? É uma oração. É uma oração. Você tem que buscar a Deus de coração. Ele está pronto a te ouvir. Às vezes a gente se coloca tão longe de Deus, não conversamos com Deus, às vezes ficamos com medo de nos relacionar com Deus, com medo de falar para Deus alguma coisa, porque você acha que Ele vai brigar com você. Deus não faz isso. Ele te entende, Ele te ama, Ele quer o melhor para você, Ele quer ouvir da tua boca, porque Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca que você quer se relacionar com Ele pessoalmente. Ele te ama. Ore, busque a Deus, não deixe Ele de lado. Ele é o seu guardador. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador. O meu socorro vem do Senhor, o meu guardador, aquele que guarda o meu pé, aquele que não dorme, aquele que está sempre atento, nunca te deixa, que é constante e é soberano. Faz com que todas as coisas contribuam para o teu bem. Amém? Vamos nos colocar em pé. Você que está em casa, nós vamos orar agora. Às vezes a gente tem situações na vida que você tem que pedir socorro para o Senhor. Às vezes são situações grandes, difíceis, situações que você olha e fala assim: só Deus, não vejo solução. Se depender de mim eu não saio daqui, porque não tem solução. Mas Deus é o Deus de milagres. Ele tem solução para aquilo que você acha que não tem. Sabe o que você tem que fazer? Você está a uma oração de Deus, da resposta de Deus. Ore, suplique e Ele vai ouvir a sua oração. Às vezes é uma coisa pequena, falar, não vou incomodar com Deus com isso. Não, Deus se preocupa com as coisas pequenas da sua vida. Ele quer ter um relacionamento pessoal. O que é um relacionamento pessoal? Relacionamento de amigos. O que seria de mim se eu e meu esposo eu não conseguisse falar com Ele? Eu não conseguisse expor o meu coração para Ele? Eu não teria um relacionamento pessoal com Ele. Assim é com Deus. Deus quer ser seu amigo verdadeiro. Aquele amigo que ouve as grandes dificuldades, mas ouve também aquelas pequenas coisas que te incomodam. Aquele que está sempre do teu lado. Agora você vai fechar os seus olhos, você de casa também vai fechar os seus olhos e vai colocar diante de Deus aquilo que está na sua mente. Fale com Ele, fala: Senhor, eu estou colocando esta situação no teu altar. Trabalhe, Senhor, faça com que esse quebra-cabeça que eu estou, o Senhor possa estar me ajudando a montá-lo, que o seu Espírito Santo me ajude, Senhor, a cada momento e que eu sinta a sua presença. Ó Pai, abençoe a cada pessoa que está aqui, a cada pessoa em casa. Ouve, Senhor, as nossas orações. Que a sua graça possa estar abençoando, alcançando a cada pessoa, Pai. E que o Senhor, que é Deus, que é soberano, todo-poderoso, possa estar abençoando. E, ó Pai, neste instante, possa estar visitando cada coração, neste socorro que eles estão mandando para o Senhor, que o Senhor possa socorrer, porque o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso guardador, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor faz com que todas as coisas possam contribuir para o nosso bem. Muito obrigada, Pai. Abençoe a cada pessoa aqui e em casa, que a sua graça possa nos acompanhar, que nessa semana a gente possa ver a tua mão poderosa orientando os nossos passos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida.